A família perfeita. Eu e meu pequeno. Porque ele é muito lindo, muito cheiroso. Essa cara de não tem. Essa é bem que eu vi que essa terelinha toda é um tipo de marca. Ele adora beijos. Tu tem, amor? Com licença, amor? tá bonitinho. Tá bonitinho, você quer pôr bonitinho mesmo. A mamãe adora beijar. Ih, tá correndo. Olha minha senhora, aqui ó, toma, 50 centavos. Ficou muito gostoso. Ele tem um zóio grandão. Olha o zoião dele. E aí, eu mordo. Você é muito gostoso pra morder.